de aquecimento, esperar Jesus com fome, sendo Ele o dono de todas as coisas, esperar Jesus doente, se Ele é a autoridade suprema sobre toda e qualquer enfermidade. Claro que se a gente não se aperceber do que representa o cristianismo e a nossa missão, jamais nós teremos o privilégio de nos darmos conta das oportunidades que Deus nos dá de estarmos cara a cara com Ele, e não sou eu, amém, que digo isso, mas a palavra do Senhor. Eu não vou tão longe para entender e para que vocês entendam que o chamado de Deus para as nossas vidas é para sermos crentes servidores. É verdade. E que toda a nossa religiosidade, os nossos talentos, a nossa percepção, o nosso conhecimento, a nossa ortodoxia, a nossa teologia, tudo isso é em vão se não for na direção de servir alguém que está do nosso lado ou não. Alguém que precisa desesperadamente, às vezes, nós lhes somos a única opção para eles conhecerem a Deus. Você acha que pessoa não evangélica ou não crente, como nós dizemos, vai ler Bíblia? A não ser que leia por curiosidade, a não ser que leia porque está preso, né, bom Antônio? Decorando, não tem tempo, deram uma Bíblia, já que não tem outra coisa, mas nós somos a leitura de Deus que as pessoas mais leem. As pessoas não leem a Bíblia, elas leem os crentes. E os crentes é que meditam na palavra de Deus e evidenciam as características do reino na sua vida. É verdade. Fala. No século IV, um imperador chamado Julião, ele resolveu reestabelecer o paganismo no Império. Já havia muitos crentes nesse período no Império Romano. Logo em seguida, o Império seria a própria igreja, para o bem ou para o mal, mas foi uma mudança radical. Mas Julião, percebendo o avanço, ele disse: vem cá, trouxe a sua assessoria e disse: vamos orquestrar um plano para eliminar do Império todos esses cristãos, a quem ele chamava de apóstatas. A assessoria deles deu um tempo para a gente, que a gente vai ver o efeito, as consequências sociais desse ato. Passaram um período ouvindo as ruas e sabe o que descobriram? Que os crentes daquela época eram imprescindíveis para o império, porque eles alimentavam os pobres deles e do império também. Glória a Deus. Quando trouxeram a notícia para o imperador, ele disse: chega, deixa esse povo quieto, porque esse povo está servindo para alguma coisa. Irmãos amados, perceba o que eu vou dizer aqui. Alguns de nós temos a nossa vida diminuída, alguns de nós temos a nossa vida, em certo sentido, cerceada. E não é porque nós somos da igreja A ou B, é porque nós, estando na A ou na B, não estamos servindo para nada. Tem uma coisa que a minha mulher faz, que até hoje, 33 anos depois, eu ainda acho ruim, e eu sei que muito marido também. Quando ela faz uma limpeza na casa, desaparece o sapato que eu mais gosto, a camiseta que eu mais gosto, a camisa, sabe aquela roupinha que a gente se acostuma com ela? Pois ela passa a mão e dá tudo. E eu me esforço para continuar servindo, porque eu digo, no dia que eu não tiver servido nessa casa, quando essa mulher fizer uma faxina, ela bota do lado de fora também. Mas você acha que Deus, de vez em quando, creio eu, não faz uma limpeza? Você acha que todos os crentes que desaparecem desta igreja ou da sua congregação desaparecem pelas razões que você imagina? Muitas vezes são retirados porque não estão servindo para nada. Não é uma crítica, mas eu quero lhe dizer que nós temos um chamado supremo, um chamado missional para o serviço. E
Não pensemos nós que é para as atividades que nós sacralizamos. É para acolher o cara feia. É para dar hospitalidade para quem não tem. É para socorrer quem está aprisionado, não só pelas grades físicas, mas pelas algemas da alma. As pessoas que vivem enclausurada, mesmo estando em liberdade, e que muitas vezes nós assistimos à destruição delas sem tentar alcançá-las. Quando uma igreja se predispõe a servir, não é a estratégia de evangelização que a faz crescer. Não é o modelo eclesiológico que o seu pastor ou a sua liderança faz opção. Não é a placa denominacional, nem a sua localização que determina. Uma igreja que serve, ela faz o evangelho ir aos confins da terra. Nós não temos a mínima ideia da influência que nós provocamos quando nós estamos servindo. Mas os nossos interesses, às vezes, muitas vezes, a nossa própria construção, a nossa história cristã, nos dissocia, nos afasta da perspectiva simples que o Senhor estabeleceu. Quem precisa estudar 3, 4 livros para dar uma esmola? Qual é o estudo que existe para que eu aprenda a sorrir? Considerando que a ciência comportamental diz que quando nós estamos sorrindo, nós abençoamos o lugar onde nós estamos. Vocês aqui, quando estão sérios, é uma coisa. Qualquer coisa que nos faz sorrir, essa igreja se amplia de uma forma extraordinária. Se aqui não é um lugar de sorrir, mas, meu querido, o seu emprego é. Tem tanto crente antipático, por favor, nenhum aqui. Eles não vieram hoje. Mas tem crente que é um porre. E ainda faz essas antipatias em nome de Jesus. Um Jesus escancarado, aberto, um Jesus empático, um Jesus simpático, a ponto das pessoas se incomodarem e dizer: isso é um beberrão, um glutão, um comilão. Se quem tem empatia, tem coragem de se misturar. Glória a Deus. Eu não queria que minha igreja fosse conhecida, se eu pudesse, por outra marca, não mais importante do que uma igreja simpática, afável, terapêutica, onde a gente chega e é recebido. Foi feito aí você que atua no comércio, foi feito um experimento. Colocou-se no edifício que tinha muito mais de 500 pessoas morando, uma moça na porta do elevador. Todo mundo que entrava por uma manhã, ela sorria para a pessoa e dizia: bom dia. 98% das pessoas a quem ela sorriu de volta e também disse bom dia. No outro dia colocaram a moça que não sorria. O mesmo percentual de pessoas passaram mudas, caladas, voltaram mudas, enclausuradas nos seus próprios pensamentos, fossem eles quais forem. A conclusão da pesquisa é que um gesto sem dar nada, sem oferecer absolutamente nada, mas só com uma expressão afável, ela fez diferença na vida de quase 100% das pessoas que por ali passaram. Experimente receber as pessoas nessa igreja com um sorriso, um aperto de mão, olhando nos olhos, você vai ver. Experimente receber uma pessoa na sua casa com uma expressão mais simpática. Eu estou só partindo do pressuposto daquilo que é mais simples, que a gente sabe fazer, não precisa aprender, nem está aquilo ali, mas simplesmente a vontade de fazer melhora substancialmente as coisas. Imagine se você for além.
Imagine se você oferecer um copo d'água. Imagine se você perguntar se ele tem sede. Imagine se você for além e perguntar se ele tem fome. Imagine se você for além e perguntar, está passando por alguma dificuldade? Pastor, eu, André, Jair, meu colega presbiteriano, nós às vezes temos, olha, eu estou dizendo que eles, mas eu estou assumindo aqui o ônus, viu? Às vezes a gente tem até medo de perguntar à pessoa, você está precisando de alguma coisa? Porque quase sempre a pessoa diz que está. Nós cumprimentamos as pessoas assim, ei, tudo bem? Aí o camarada vai dizer que não está, você já tira o porque dá trabalho. A semana teve um rapaz que estava na igreja, chamado, aí não vou dizer porque tem um povo que é de lá, mas ele foi na nossa igreja, por acaso ele foi na nossa igreja, ele disse que saiu batendo, procurando uma igreja. Aí chegou num ponto da cidade, onde tem uma igreja evangélica aqui? Aí uma menina que ele não sabe quem foi, disse, estou indo para passar de frente, não quer ir comigo? Aí ele disse, vou. Daí a pouco o rapaz estava lá, entrou na igreja, chegou só na metade do culto. Quando foi no final, eu apertando a mão de todo mundo, conversando com todo mundo, correndo para ali e para cá, que a gente gosta disso. Aí cheguei nele, aí disse, tudo bem? Tudo bem. Você está precisando de alguma coisa? Estou. Eu digo, me lasquei. Tive que levar ela para casa, tomamos um café, já foi meu café, meu bolo. Depois ele quis ir lá no sítio da gente, para tal. Daqui a pouco, eu tinha uma irmã que estava solteira, ele começou a namorar com ela, e agora todas as festas de família vão me dar. Só porque eu perguntei, você está precisando de alguma coisa? Mas imagine você, quantas vidas nós ajudaríamos se nós dessemos o passo subsequente para servir. Quanto essa igreja seria melhor, quanto esses irmãos cantariam melhor, quanto esses irmãos cantariam mais, quantos esses irmãos tocariam mais. Às vezes, a gente sequer tem coragem de elogiar, sequer tem coragem de dizer que foi abençoado, como se isso fosse uma pecha, um negócio que fosse envaidecer o camarada. E muitos ministérios às vezes são salvos pelo reconhecimento que a igreja tem da pessoa que está ali servindo. Estou falando de pastor porque essas são as nossas dores. Eu até lembro, Giovanni, daquele pastor lá de Mossoró, passou 60 anos na igreja. 60 anos. Você sabe o que é um ministério de 60 anos na mesma igreja? O povo amava, mas queria outro. Eu até entendo. Ele percebeu e disse, irmãos, eu vou deixar essa igreja, vou me aposentar. A igreja ficou assim, mas conteve alegria, para não magoar o pastor que eles amavam. Aí fizeram uma festa maravilhosa de despedida. Era tanto elogio que ele nunca tinha ouvido, reconhecimento que ele não tinha. Porque no Brasil é assim, você sabe que o tempo que mais se vende flores no Brasil é dia de finado. Tem gente que nunca recebeu uma flor enquanto estava vivo, morra para ver. Não vai ver, vai receber. É um desperdício, né? Aí esse pastor, e ele lá no púlpito olhando, e era um pastor maravilhoso, tal. Quando terminaram assim, mais ou menos umas 2 horas de homenagem, aí o pastor levantou e disse, irmãos, eu quero pedir perdão a vocês. Eu ia cometer um pecado que eu ia me arrepender para o resto da vida. Porque se eu soubesse que vocês me amavam tanto, jamais eu teria dito que ia sair dessa igreja. Mas fique tranquilo, eu vou ficar. Ficou. Um crente servidor, primeira coisa, eu já vou me encaminhar para as conclusões. Segue o exemplo de Jesus. Esse é o mais importante. O texto que eu separei aqui, que eu vou ler para vocês, diz o seguinte: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque se eu vos dei exemplo, para que o que eu vos fiz, vocês façam também. O mestre passa na cara. Eu